Bom dia a todos, meu nome é Joyce Verres, eu sou a coordenadora e professora do curso de pós-graduação de Psicologia Clínica Junguiana, que é uma parceria entre o Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul e a FAMAC. Nós estamos aqui realizando a jornada da pós-graduação, e essa jornada vai ser composta por 6 mesas com os alunos da pós-graduação, que vão aqui nos apresentar os seus trabalhos produzidos, né, como o trabalho de conclusão do curso. Para vocês, quem nos assiste, né, essa pós-graduação, ela teve início, esta não, o curso de pós-graduação teve início em 2008 e se manteve sempre ativo desde então, com diversas turmas. Em agosto agora nós vamos iniciar mais uma turma, né, então a gente vai já para a 10ª edição. Convidamos todos aqui então para nos assistirem, né, com esses trabalhos muito bonitos que foram produzidos pelas alunas. E aqui hoje, para compor a mesa que vai ser apresentada, nós vamos chamar então as alunas Gabriele Grisa, Kaisa dos Santos e Rosane Ourix, e que desde já agradeço pela presença e pela generosidade em nos presentearem então com a apresentação dos seus belos artigos. Para dar início então à mesa de hoje, nós vamos chamar a Gabriele Grisa, né, que vai falar sobre a ansiedade de realização na pandemia, onde o profano nos capta e o sagrado nos resgata. Com a palavra, então, a querida Gabriele. Muito obrigada, Joyce. Estávamos comentando como é bom, de novo, rever esses rostinhos tão queridos e de novo, sentir essa presença de vocês, um pouquinho mais perto pelas telas, ao menos. Vamos aqui, então, compartilhar. Esse início de trabalho. Então, para a gente iniciar, pessoal, o recorte desse trabalho, ele se propôs a refletir sobre o caminho que nós traçamos até aqui, né? Foi um tema que fez o sentido pela vivência, né? Então, inicio com a reflexão de que a pandemia, eclodida pela disseminação massiva do coronavírus, nos transportou em níveis arquetípicos a eras já vividas e de alquebramentos sociais similares às grandes guerras. O deus Pan foi convocado para expor a nossa dualidade. Ele mesmo tem forma de bode, com feições humanas, e derrubar o verniz atrás do qual nos escondemos. O pânico de não sobreviver amanhã nos fez esvaziar as prateleiras no hoje da empatia, sem pensar no coletivo, de perder a conexão com o sagrado e se apoiar no profano. Fez desencadear a ansiedade de realização, proveniente da insegurança do ser humano de não alcançar a consumação dos objetivos. O ensejo nos fez entrar em contato com um dos deuses primordiais, o caos, que chega criando um espaço vazio em que respiramos sós e confrontamos a dor em nós mesmos. O Deus de todos, que está entre nós para que a gente experiencie essa ânsia de querer estar sempre no amanhã, supervalorizando a exterioridade, nos levando a repensar a importância da natureza interior e trazendo a esperança de um religare com a nossa essência. A pandemia também, ela revela a não aceitação dessa sombra que irrompe como sintoma ao sol do meio-dia, a hora de Pan, e nos traz de volta para casa. Entrando na seara do caos e do profano, o medo, a desordem e a incerteza. Tudo que rezava ser cosmos pareceu se tornar novamente o reino de caos. O tudo e o nada, sem começo nem fim. Tal qual o mítico vazio primordial. As ruas despovoadas, os seus sons característicos e intimidados, e
Nas organizações ainda pulsantes, tubos de um gel de valor dourado e máscaras despersonalizantes de promessa miraculosa são majestade. Foi nosso culto ao profano que fez as forças cósmicas compreenderem que precisávamos de uma dose de caos para voltar a nos dirigir ao que é essencial? Quando a separação dos indivíduos virou regra, cindiu funcionamentos voltados freneticamente ao futuro, produziu rachaduras em uma cultura do controle e nos fez confrontar a nós mesmos, pelo eco de um sopro solitário que começa a viver a lição de caos, aquele que chega na vida dos que se perdem de vivenciar a qualidade do hoje para calcular a projeção do amanhã. E culturalmente sempre houve muito do profano em nosso dia a dia, porque ele é justamente o oposto do que é o sagrado. Não necessariamente maléfico, apenas sem significado elevado, de desvalor luminoso. Mas se esvaziar do que é consoante ao sagrado, é o que torna o adjetivo profano um problema para a alma e o espírito. O homem que é displicente com a seara do nume se esqueceu do que faz a vida pulsar. E para os gregos, o mundo caótico é o antônimo daquele regido por Eros, que nutre a criação pela potência de união. Então podemos esperar do caos uma força que designa pela separação, gerando o espaço e o tempo de que precisávamos para parar e observar. A trajetória, por representar um legítimo ritual de passagem, é árdua e desafiadora. Visa chegar ao centro cosmogônico em que repetimos o rito mítico do eterno retorno. Todo o cosmos já foi precedido por caos. Isso nos aproxima do feito de reencontrar a trilha da vida interior, onde até então o valor supremo havia se perdido na espessa bruma da irrealidade cônscia. Sobre o beco da travessia sem rumo, surge o pânico de uma espera sem data para se encerrar. É a hora do sol do meio-dia, que em seu ponto de poder culminante oculta e abriga a sombra que a qualquer momento pode desacobertar as nossas vulnerabilidades. A pandemia evocou o Deus de todos, que expressa o medo em seu aspecto primitivo. Sendo ao mesmo tempo destrutivo e protetor, Pan surge como padroeiro de uma estação de sobressaltos e de possessão arquetípica coletiva que nos obriga a olhar para aspectos que viemos ignorando ao longo de nossa existência. O desespero nos faz enxergar uma linha fronteiriça, como se não houvesse passagem ao porvir. E a aflição de não alcançar as nossas expectativas ressoou na diluição do verniz que ocultava a nossa natureza dual. Com a presença de Pan, as estruturas e limites perdem a sua altura e rigidez, nos redirecionando para os bosques internos, onde tememos caminhar sem a luz do dia, pelo receio do que a gente vai poder encontrar em nós. A vinculação com ele proporciona um tipo elemental de reflexão, vem das vísceras, fala através de sinais e sensações no corpo, aos quais muitas vezes desqualificamos e ignoramos. A simbologia da meia hora do dia fala apenas sobre apenas o momento em si importar, sendo que a separação que constela as forças do que vem antes e depois é o agente enigmático dessa transição. O Deus que acarreta o desvario também pode nos alforrear dele, porque o semelhante cura o afim. E no recorte do mito de Eros e Psique, quando ela está desolada sem o seu amado, quem a consola é Pan. O urro do desespero recebeu o acolhimento da natureza selvagem. E essa é uma importante característica dessa deidade. Ele não nega apoio aos que o buscam, mesmo se for através da sapiência corporal, uma reação psicossomática que nos acorda, acalma a alma desacreditada que clama por um sopro de esperança. Ou recorda a psique que ores compreende aqueles que sofrem por amor, então recomenda que ela busque ânimo na veracidade do seu sentimento e ore para o maior dentre os deuses, a fim de tentar uma reconciliação. Fazendo isso, ele media a conexão com a instintividade e propicia a abertura para um novo estado de consciência. Pan personifica um mecanismo inato de desencadeamento, que é o instinto. O Deus Bode nos ensina a unir natureza e psique por um meio de exercício imaginal,
que reflete os eventos intuitivos da alma. E é assim que também atua conosco. Depois que nós experienciamos o pânico da desconexão com o divino, ele nos conduz a aterrar para que olhemos ao que é central em nós, nos fazendo verter para dentro e vivenciar os efeitos da dessacralização e o ímpeto da recuperação de si mesmo. Eis que a humanidade suspirou fadigada. E a espera interminável soou o multifacetado sino do tédio causado pelo fique em casa. Da realidade escancarada sobre cada um de nós, entre quatro paredes, com os nossos aspectos sombrios a serem olhados, confrontados, compreendidos. A angústia, com a celeridade do tempo, passou a trazer a impressão de inutilidade pela subjugação aos fatores postos. A contemporaneidade evidencia uma neurose que passa pelo portal da pressa em gravar o seu nome nos autos da encarnação, que é realizar multitarefas na ânsia de ser produtivo e reconhecido. Denotem perda de momentos e oportunidades de ser e estar no tempo vivido. Essa aceleração tem a sua própria sombra, que é a estagnação. Quando o exterior está corrido, o interior paralisa, porque a alma não pode ser apressada. A realização vem como uma necessidade ontológica ao homem, realmente faz parte da nossa jornada, né? Mas o isolamento social afetou o cumprimento de projetos e, em contrapartida, a ansiedade como sintoma da ameaça de não ser pelo não realizar. Tais sintomas ansiogênicos tomam forma através de uma coletividade que pouco trabalha com a imagética e o símbolo, tendo no coronavírus um atropelamento em sua objetividade. E aí sim a gente pode ver na alegoria do Pan esse movimento ansioso do sujeito no coletivo que se frustra por não poder estar em comunidade, em relação, na liberdade das ruas do mundo. A ansiedade de realização está atrelada a uma incerteza proveniente da premência de se colocar no mundo. Ilustra o medo de não ser reconhecido, tecendo o receio da sua finitude sem legado. Então, Hillman, aqui nessa tradução, nos enaltece que Pan pode desempenhar um papel na sincronicidade em geral, já que Pan, como a sincronicidade, conecta a natureza interior com a exterior. Chegando no resgate do sagrado, o terror do homem de se perder de si mesmo é o testemunho do seu anseio pelo real sacro. E esse mesmo pavor o leva a ser engolfado pela existência profana. O recolhimento levou à consideração de necessidades íntimas, iniciando a reprodução de uma mandala mental que pede por algo em seu centro, algo que está em falta, uma vez que não se sustenta sem significado almado. Isso vinha sendo camuflado por uma entrega excessiva ao mundo lá fora, em um funcionamento mecanicista de estar no mundo apenas sobrevivendo. Se o que vivemos é a etapa de um conflito existencial, não há solução mais eficaz já considerada e descrita que o investimento do sustento aqui dentro, fazer vida interior. O luminoso corresponde ao âmbito experiencial do divino. É a sensação do totalmente outro que nos inspira a desejar estar mais perto dessa vivência arquetípica restauradora. E nós temos exercitado um comportamento resiliente de construção de significado, ao que Jung nos contribui. O homem realmente necessita de ideias gerais e convicções que lhe deem um sentido à vida e lhe permitam encontrar seu próprio lugar no mundo. Pode suportar as mais incríveis provações se estiver convencido de que elas têm um sentido. E essa é uma das molas propulsoras do sagrado, do resgate ao sagrado. A realidade é uma revelação da sacralidade que nos faz seres cônscios no mundo. Há, no real, uma vivência do arquétipo celeste que marca o encontro com o que nos salva e orienta a vida. Já o profano se refere ao que nos tira do prumo. Ele nos capta e desorienta e precipita a irrealidade, semeando ilusões. Mais uma vez, o nosso mestre nos presenteia compreendendo. A aventura espiritual do nosso tempo consiste na entrega da consciência humana
ao indeterminado e indeterminável, embora nos pareça, e não sem motivos, que o ilimitado também é regido por aquelas leis anímicas que o homem não imaginou, e cujo conhecimento adquiriu pela gnose, no simbolismo do dogma cristão, e contra o qual só os tolos e imprudentes se rebelam. Nunca, porém, os amantes da alma. Nosso desafio está para além de ocupar um espaço de terra por mais alguns anos. Consiste em compreender qual a nossa concepção de vida e buscar realizá-la. Então, numa prece sentida, né? Entra, sagrado. Essa casa sentiu saudades genuínas de tua presença, influência e expressão. E contribuindo um pouquinho de discussão, fico pensando que nada disso começou com um belo passeio no parque com borboletas voando ao nosso redor. Antes fosse. Mas a tomada de consciência mora onde a superfície não enxerga. Pois bem, os deuses sabem muito antes e melhor do que nós, do que a gente necessita para nos reavermos. E assim foi. Numa queda livre por um vácuo interminável, sem cor, odor ou soar, tememos onde e quando chegaríamos em um lugar qualquer onde pudéssemos retomar nossos planos. Não foi suficiente nos angustiarmos com o tempo e as ameaças físicas. Pois bem, lanhamo-nos em uma mata fechada, ladeada por espinhos da verdade, redescobrindo uma faceta inadequada da qual fugimos por tempo demais. E assim Pan nos recebe, ora com angústia, que nos faz recorrer ao instinto, ora com acolhimento daquele que conhece a linguagem da psique. Etimologicamente, agora sim, borboleta, mas também vem do verbo respirar, que foi o que a alma passou a fazer a partir daqui, quando novamente foi olhada. Pela conexão proporcionada na experiência com Deus de todos, nasceram probabilidades do ser humano tornar sua jornada mais significativa e criar um símbolo que o guie no movimento de seu caminhar, uma nova atitude a vibrar. O luminoso vem, então, como ferramenta do sagrado. Ele eclode do fundo da alma e gera um sentimento intenso de convicção e desperta talentos e tendências em quem o sente. Há um sentido teleológico particular e indeclinável. O termo do isolamento social foi largamente difundido na pandemia, mas a verdade é que já vínhamos apresentando sinais pela dificuldade ou até negligência da interação presencial, de criar e sustentar laços com o outro e conosco. Redefinir a noção de presença, de comunicação com o que nos agrega, e é importante. Nunca foi tão óbvio que pensar no bem do outro é pensar no nosso próprio. Mais que empatia e altruísmo, estamos falando de vinculação entre iguais. A herança de ser educado por Pan implica também em viver com mais prazer, menos amarras e mais lealdade a si. É na musicalidade da flauta que ele enseja a espontaneidade que nos falta, nos tirando para dançar e convocando a sermos mais livres, até mesmo para integrarmos elementos sombrios, aceitando-nos e sendo mais acessíveis à manifestação da sacralidade. Voltar para casa conota uma regência arquetípica de interioridade. Quando vertemos para dentro, temos a possibilidade do aprofundamento e da proximidade com o que nos caracteriza. Olhar para a nossa alma como a verdadeira morada de nós mesmos nos faz voltar a valorizar esse lar com intimidade e cuidar dele, habitando. Inclusive ao ponto de encontro ideal com si mesmo. Se demorar consigo, pode engendrar exatamente o que precisamos na caminhada pela estrada do real. E por aqui vamos então encerrando. E agradeço nesse compartilhamento e essa oportunidade de poder estar aqui hoje com vocês, trazendo esse trabalho tão sentido. Maravilhoso, Gabriele. Muito obrigada por esse trabalho tão importante nesse nosso momento atual. No finalzinho, nós vamos dar uma discutidinha nos tópicos de vocês, tá? Mas por hora, agradeço então a Gabriele e chamo a mesa, a Kaisa, com o trabalho Benzedeiras, uma imagem brasileira do arquétipo da velha sábia. Com a palavra, então, a Kaisa. Bom dia, gente. Obrigada, Gabi, por esse trabalho muito lindo. Muito bom de escutar, muito bom estar mais próxima de vocês mesmo.
Vou compartilhar agora aqui meu trabalho. Vocês conseguem enxergar? Então, né, como a Joyce já trouxe, o tema do meu trabalho o título do meu trabalho foi Benzedeiras, uma imagem brasileira do arquétipo da velha sábia, e quem me orientou foi o Gelson. Para a gente começar, então, essa conversa, né, quem são as benzedeiras? As benzedeiras, elas são curandeiras, são mulheres que trazem com elas o conhecimento das plantas, das doenças e das suas curas, de um prisma quase mágico e cheio de rituais. Elas foram figuras muito procuradas para curar doenças do corpo, da alma e do espírito desde muito tempo. E na história do Brasil, elas foram responsáveis por garantir a saúde da população num tempo onde a medicina acadêmica ela ainda não era legitimada. E fazendo uma viagem assim nas minhas memórias, lembrando de uma parte da minha infância que eu vivi no interior do estado, eu lembro de ir com a minha mãe e com a minha avó, né, na busca do ofício dessas mulheres. E lembro também de conversas com a minha avó em que ela conta da infância dela, que a presença do benzimento ele se dava dentro de casa, né? As próprias mães e avós benziam, e essas mulheres elas acabavam atuando como agentes de cura dentro das famílias e das comunidades que elas pertenciam. Seguindo um pouco por esse caminho, então, trazendo a imagem da velha sábia, a velha sábia ela é uma imagem que aparece de diversas formas em várias mitologias e culturas de diversos povos. Então, ela aparece desde em contos infantis até em mitos complexos, né? E ela, nessas fantasias universais, ela aparece trazendo a sabedoria do feminino. Então, a velha sábia, ela é a personificação da sabedoria do inconsciente, né? Essa sabedoria presente na figura da velha. E ela normalmente necessita de uma postura de fé frente aos caminhos que elas apresentam, né? Que essa figura apresenta. Dentro disso, né, os arquétipos eles são então um sistema de prontidão universal que habitam o inconsciente coletivo e eles atuam como organismos vivos que se expressam por meio de imagens simbólicas. E isso pode ser passado tanto pela linguagem e pela tradição dentro das culturas, mas também pela própria estrutura psíquica, podendo então renascer em qualquer tempo, a qualquer momento. E por que que aqui, então, eu trago as benzedeiras como uma imagem brasileira? Né? No Brasil, a gente tem, então, uma pluralidade de saberes de cura que remontam às nossas ancestralidades. Esses saberes de cura, eles vêm, então, principalmente dos povos indígenas originários, né, da nossa terra, mas também dos povos africanos e também dos portugueses. Então, eles remontam realmente às nossas ancestralidades e esses saberes aqui, eles se misturam, se complementam, e as benzedeiras e curandeiras, elas são figuras que acessam esses saberes. E qual a importância, né, de falar sobre isso? Atualmente, essas figuras têm caído no esquecimento, então vários rituais que eram passados majoritariamente pela fala estão caindo no esquecimento, né, estão se perdendo dentro das famílias, indo para esse tempo e espaço de lendas mitológicas. E apesar da busca por práticas integrativas de saúde ter aumentado nos últimos tempos, no geral, quando a gente escuta falar do benzimento, tem um tom mais pejorativo, uma certa piada, tem uma desvalorização, né? E a gente traz como marca na nossa história brasileira, desde a invasão do nosso território, uma desvalorização do que é originário da nossa terra, né? A gente tem uma valorização de um logos europeu e com isso também uma violência com o feminino. Então, essa violência ela acontece tanto literalmente, né, pelo corpo e pelo psíquico, mas também uma violência simbólica em atrelar o feminino, única e exclusivamente a delicadeza e a doçura, né? Então, nesse trabalho, eu tive como objetivo traçar um paralelo entre o arquétipo da velha sábia e as benzedeiras, para resgatar o valor dessa figura e que a gente possa, com isso, ir curando algumas feridas profundas, né, que a gente tem enquanto povo. E, então, para isso, eu trouxe uma história de uma mulher nordestina, trazida nesse livro aqui, vou tentar mostrar para vocês, do Vitor Augusto da Silva, ele é organizado pelo autor, e foi um projeto feito em Curitiba, em que eles entrevistam diversas benzedeiras, trazem a história, trazem alguns recortes de rezas e rituais,
Eu trouxe também algumas imagens do projeto Nenhuma Flor a Menos, que é um projeto aqui de Porto Alegre, um projeto artístico da artista Rita da Rosa, em que essa temática das ervas e do benzimento se faz presente. E no fim, eu trouxe uma colagem digital que eu realizei durante a escrita desse trabalho. Entrando então na história, eu trouxe a história da Dona Eugênia. Ela é uma mulher que nasceu no sertão nordestino, na Estrada da Bahia, no dia 27 de março de 1932. No livro, ela conta que tudo que ela sabe foi pelo sonho, e que tudo começou quando ela ainda era uma menina, e ela sonhava com uma casa branca, com muitas pessoas trabalhando de branco. E as experiências dela com a temática começam ainda jovem também, movida pela curiosidade e escondida da mãe, ela acaba ajudando uma mulher que faria sozinha, e ela então atua como parteira. E ela conta que ela aprendeu tudo sozinha, ela nunca tinha visto ninguém benzer, ela nunca viu ninguém benzer. E que com quase 80 anos, ela ainda benze, e ela se sustenta com gratificações que ela recebe espontaneamente das pessoas que ela cuida e cura, enfim. E o benzimento, a partir da troca, é a principal forma como essas mulheres sobrevivem, né? Na história da Dona Eugênia, a gente também pode ver um politeísmo envolvido nessa prática, né? Porque ela utiliza referências da Umbanda, do catolicismo e do espiritismo também. E além desse politeísmo em relação às imagens que a Dona Eugênia evoca, né, desse politeísmo religioso, aparece também o benzimento para diversos males e a indicação e a confecção de medicamentos feitos caseiros, né, feitos de erva e com elementos da natureza. A Dona Eugênia ela também conta que ela passa o ano inteiro envolvida com essa prática, então desde durante a semana com a casa de portas abertas, né, para a comunidade, e nos finais de semana fazendo remédios naturais e simpatia. Essa foi a história, então, né, da Dona Eugênia, e trazendo algumas reflexões assim para a gente pensar a partir dessa história. A benzedeira como a nossa velha sábia brasileira, a velha sábia, como ela aparece muito bem nesse livro aqui, da Hicks, ele é um livro muito bom, muito legal. Ela aparece, né, ela nos traz a imagem da velha sábia como a grande mãe, que dá origem a toda a vida. Então, ela é o pneuma da natureza feminina, traz consigo, né, toda essa sabedoria da terra, dos ciclos e da cura. E esse arquétipo, ele também atua como um psicopompo, fazendo uma ligação, né, nos conduzindo a caminhos profundos do nosso inconsciente. E trazendo, então, né, fazendo esse caminho com a nossa história de benzedeira, o tornar-se benzedeira, ele exige um processo de iniciação, que na história da Dona Eugênia, ele se inicia a partir dos sonhos, né, que é a nossa principal forma de acesso ao inconsciente. E ele tem o início concretizado a partir do trabalho como parteira, que é aquela que traz a vida, que dá corpo, né? Então, nesse momento, na história da Dona Eugênia, nasce, então, uma nova mulher, mas também isso a gente pode pensar isso, né, na benzedeira como aquela que dá corpo a esse arquétipo do inconsciente. Aí tem esse ponto importante, né, da conexão com a terra, a partir do uso de ervas e chás nos processos de benzimento. Então, as benzedeiras, elas são senhoras que trazem consigo essa sabedoria quase mágica sobre o uso das ervas e a confecção de medicamentos. E esse é um ponto importante, porque a sabedoria da terra, ela é um dos pontos que faz parte do domínio desse arquétipo da velha sábia. Existe todo um ritual envolvido no ato do benzimento, que começa desde a preparação das ervas, e aí do plantio, da colheita, da preparação dos chás, a busca pelos instrumentos envolvidos no benzimento, né? Então, aliança, tesoura, faca, copo com água, patuá e as próprias ervas podem ser utilizadas. No início do processo do benzimento, algumas fazem o sinal da cruz, outras fazem um sinal com a cabeça, né, em símbolo de respeito, entrega essa prática. E durante o processo de benzimento tem as rezas, que são ditas às vezes como um sussurro ou com uma rima, que fazem parte desse ritual todo, né? Nesse livro aqui da Nise da Silveira, O Mundo das Imagens, ela fala um pouco sobre o estudo do ritual, e de acordo com a Nise, os rituais eles são a linguagem da psique. E nesse contexto, então, a gente pode pensar o ritual
como sendo efetivamente o que permite essas mulheres que acessem essa sabedoria e esse potencial curativo, né? Um outro ponto bem importante que aparece muito bem nesse livro aqui, que é o Dizem que Foi Feitiço, é que em tempos mais antigos, as parteiras e as benzedeiras, que no geral são mesmo a mesma pessoa, eram as únicas conhecedoras do corpo feminino, porque a medicina da época ela não estudava o corpo das mulheres. Então eram elas que atuavam, né, que faziam a cura e o cuidado das mulheres, e elas acabavam atuando, que mesmo que sorrateiramente, como um sistema de proteção a um mundo, né, que era voltado para o logos, para o masculino, e em geral um mundo muito violento com as mulheres, né? E as benzedeiras, então, elas conseguiam, a partir desse lugar de saúde, de cuidado com a saúde, negociar com esse mundo. Então, elas eram mulheres que cuidavam e curavam outras mulheres, e esse ponto nos traz a força que essas mulheres tinham para subverter a um sistema vigente voltado à necessidade dos homens. E um último recorte importante é o caráter sagrado, né, dessas figuras. Nesse livro aqui, na Alquimia da Von Franz, ela traz a ideia de religiosidade como uma postura atenta e respeitosa com esse lado misterioso da vida. Portanto, essas experiências de benzimento, elas têm um caráter sagrado porque elas colocam quem benze e quem é benzido numa postura respeitosa com a vida, né, trazendo consigo essa sabedoria da natureza e curando através de uma perspectiva da alma, já que cura por essa ótica do encanto. Trazendo então algumas considerações finais, né, fazendo algumas costuras com o que eu já trouxe, a figura das benzedeiras, então, elas são figuras que nos ligam às nossas raízes brasileiras, né, porque os ritos, os cantos e as rezas vêm de culturas que nos originam enquanto povo. Essa figura, então, ela traz também essa sabedoria, né, do feminino profundo, do inconsciente, tendo a ligação com o nascimento e com a cura, e resgatar essa sabedoria e o valor dessas figuras é sair de um caminho unilateral de valorização exclusivamente do logos, que é violento com tudo que é feminino, material, corporal e imagem. E esse processo, ele é um processo que vem acontecendo desde a invasão do nosso território pelos povos europeus. E durante anos a gente tem presenciado na consciência coletiva a desvalorização de tudo que é feminino, né? Uma violência e assédios recorrentes e também uma associação do feminino exclusivamente com a delicadeza, com a doçura e com a sensibilidade. E o arquétipo da velha sábia, e portanto as benzedeiras, nos trazem essas profundezas, né? A sabedoria e a força, que é esse nosso outro lado também. Então eu queria encerrar esse trabalho trazendo para vocês a colagem, né, que eu fiz durante esse processo, mas também encerrar com os 2 últimos parágrafos do trabalho que eu escrevi para o trabalho escrito. Né? A velha sábia é uma faceta do céu, o lado feminino de Deus, perspectiva negada pela consciência coletiva até então. Deus, self, é exclusivamente masculino, mas ela é essência, ela é terra e água, lama. O feminino profundo nos traz a sabedoria da natureza, os ciclos, os nascimentos, as mortes, as transmutações e o renascimento. Trazer a figura das benzedeiras como uma imagem sagrada de velha sábia também é valorizar o que é nosso, a mistura que vem do nosso povo e da nossa cultura. A benzedeira é aquela que cultiva a natureza e recolhe o que dela provém. A curandeira brasileira que, com o pé na terra, se utiliza da sabedoria dos ciclos naturais e também da lua. Aquela que conecta a terra e o céu. A benzedeira, quando reverencia o que a terra produz, está apta a curar os males do corpo e da alma. Valorizar as nossas mulheres é trazer uma postura respeitosa com o lado misterioso da vida e a sabedoria da natureza. É isso, gente. Aqui tem algumas outras referências que eu também utilizei nesse trabalho. Muito obrigada pela atenção e por esse espaço também, né, de poder compartilhar esse trabalho. Muito bonito, Kaisa, teu trabalho, né? E traz muitas coisas para a gente pensar em termos de resgates, né? Que estão nos fazendo muita falta atualmente. Chamo a mesa agora, agradecendo a Kaisa, chamo à mesa a Rosane Ourix, né, com o trabalho A Face Humana do Cristo, o símbolo do si mesmo e do ego ideal, reflexões na pós-modernidade. Com a palavra, então, Rosane.
Teu microfone, Rosane, tem que ligar. Eu quero agradecer o convite, né? E que trabalhos lindos das colegas, né? Quanta sensibilidade, quanto material, né? Para nós refletirmos. Bom, vou iniciar então, como a Joyce disse, e a Joyce foi minha orientadora, no trabalho. O meu artigo tem o título A Face Humana do Cristo, símbolo do si mesmo e do ego ideal, reflexões na pós-modernidade, né? Esse artigo veio para pensar sobre a atualidade, né, a vida do homem pós-moderno, e fazer um paralelo com a teoria junguiana, né? Então, nós podemos dizer que lamentamos, né, o quanto nós percebemos que o homem foi, ao longo do tempo, se afastando de si mesmo, né? O ser humano evoluiu muito, o homem evoluiu muito nas suas pesquisas, na tecnologia, nas ciências de forma geral, mas, ao mesmo tempo, houve esse afastamento de si mesmo e nós vemos resultados disso no aumento dos transtornos mentais, né, no alto índice de suicídio, no aumento da violência na nossa sociedade, né, nos desacertos familiares. Então, isso, assim, ó, comparado com se nós formos fazer essa analogia com a teoria junguiana, nós vemos que para o Jung sempre foi muito importante essa vida com sentido, o autoconhecimento, né? O homem conhecer-se profundamente a si mesmo. Então, nós sabemos que a questão de significado na existência do ser humano tem como base o sentimento de identidade pessoal. E, para isso, o ser humano, é importante que nós nos façamos as perguntas, né? Quem sou eu? Né? E qual o sentido da minha vida? Então, isso é muito profundo, na verdade, né? Isso é muito complexo, isso exige muita dedicação da nossa parte, nós conosco mesmos, assim, né? Nessa busca de autodescobrimento. Então, o entendimento de Jung sobre a vida como um todo e sobre o ser humano é extremamente ampliado, e apresenta uma outra dimensão, uma dimensão muito maior do que simplesmente viver, né, pura e simplesmente. Então, nós percebemos isso na maneira como ele desenvolveu a sua teoria em relação ao princípio da totalidade psíquica e da energética psíquica, né? Por ali a gente já vê essa dimensão que o Jung dá, né? Então, iniciando pela questão da energética psíquica, nós podemos ressaltar que o entendimento de Jung em relação à libido difere muito, por exemplo, da visão de Freud. Enquanto Freud postula uma qualidade à energia psíquica, a qualificação sexual, Jung entende a libido que ela pode se qualificar de diferentes formas, incluindo aí a questão da sexual, né? Então, o Jung, inclusive, nos diz assim, ó, a falha da visão de Freud consiste na unilateralidade, o que, aliás, é uma constante do ponto de vista mecanicista causal, isto é a reductio ad causam, simplificadora, a qual, quanto mais simples e abrangente, menos fiel é ao significado do objeto analisado e reduzido. Então, ele até complementa dizendo que a teoria de Freud quanto a de Adler são psicologias sem alma, né? Porque elas são indicadas para os que não consideram a necessidade e tampouco a exigência espiritual. Então, aí nesse aspecto, né, a gente já vê a dimensão que o Jung dá para essa questão espiritual, né, a religiosidade, vamos dizer assim, do ser humano, né? Então, ele diz que essas teorias do Freud e do Adler, né, elas limitam-se ao instintual,
e nada satisfazem aquilo que é realmente necessário e profundo para a alma humana, né? Então, para o Jung, o ser humano não nasce uma tábula rasa, mas traz um potencial a desenvolver. Então, toda a visão da teoria junguiana, ela é finalista, né? Ela é prospectiva, ela tem essa visão do desenvolvimento, da evolução do ser humano, né? Isso é muito rico, né? Então, se nós formos fazer como eu disse lá no início, essa comparação, essa análise da vida pós-moderna, o homem realmente foi se afastando muito desta visão, né, que o Jung nos fala, né? E tem uma questão também bem importante, né, que o Jung entendia como um preconceito materialista a consideração por muitos de que a psique seria um simples epifenômeno, ou seja, que a psique seria o resultado do processo orgânico do cérebro. E ele lá na época dele, né, quantas décadas atrás, né, ele trouxe essa reflexão, e é algo que se discute muito atualmente, né, que é essa questão mente-cérebro, né? Se o cérebro é um instrumento de manifestação da mente ou se o cérebro produz a mente. Então, a visão, para mim, né, para nós junguianos, né, essa visão tão ampla, né, do Jung em relação a isso também, né? Então, em relação à totalidade psíquica, que nós vemos ali os complexos, os arquétipos, ânima, ânimos, né, sombra, self, toda essa estrutura, essa totalidade psíquica tem essa visão, né, nesse funcionamento dessas instâncias, né, de que leva o ser humano para uma visão, como eu disse anteriormente, tem uma finalidade, né, conduz a esse desenvolvimento, a essa profundidade. Então, mais adiante, Jung considera a hipótese da necessidade vital, né? Pois ele entende que é impossível viver uma existência baseando-se apenas na busca do prazer e do poder, né? Então, assim, a única forma de acessar o inconsciente, pegando um pouco essa questão do desenvolvimento, né, desse autodescobrimento, é a nossa acessar o inconsciente, assim como a nossa realidade pessoal, que é por meio da sombra, né? Nós nós refletirmos sobre essas questões, né? A questão em relação ao si mesmo, né? Quando ele diz que é uma realidade sobreordenada ao eu consciente, né? Que abrange a psique consciente e inconsciente, constituindo por esse fato uma personalidade muito mais ampla que nós também somos, né? Inclusive aqui ele diz, né, o Jung, na sua obra, que não temos como saber se a divindade ou o inconsciente são, na verdade, duas grandezas diferentes, pois ambos são conceitos, limites para conteúdos transcendentais. Portanto, segundo Jung, podemos considerar a imagem de Deus como um reflexo do si mesmo, ou, inversamente, ver no si mesmo uma imago Dei in homine, né? O próprio processo de individuação, né, que quando Jung desvendou as forças psíquicas, que procuravam não somente a satisfação do prazer, mas que dirigiam o indivíduo a uma distinção em relação ao coletivo, né? A integração e a harmonia, tanto com o mundo externo, como com o interno, e ao encontro de um sentido para si mesmo. Então, a esse processo, como nós sabemos, ele chamou de individuação, né? Então, isso a gente pode trazer em relação a uma reflexão em relação ao homem moderno, né? O quanto, muitas vezes, nós vamos com o coletivo, com o que o coletivo propõe, né?
e nós esquecemos o que realmente nós, como individualidade, devemos fazer, o que nós buscamos e o que para nós, como já falado, tem um real sentido, né? Então, o Jung nos diz que o homem nunca vai conseguir desvencilhar-se de si mesmo em favor de uma personalidade enganosa, né? Pois em uma simples tentativa, ele já sente os reflexos deste movimento, tais como angústia, debilidade, vícios e pensamentos objetivos, né? Que é o que se vê muito atualmente, né? Que traz tantas dores e tanto sofrimento ao homem moderno, né? Então, para Jung, né, ele tomava como ponto inicial, ele não tomava como ponto inicial qualquer credo religioso, mas sim a psicologia do homo religius, né? Então, assim, o indivíduo que leva em consideração e coloca atenta observação em relação a outros fatores que sobre ele atuam, né? Então, assim, ele se refere igualmente, o Jung, a pistes, ou seja, a fidelidade, a lealdade, a fé e a confiança em relação a uma específica vivência de caráter luminoso e na mudança de consciência que disso resulta, né? Então, mais adiante, Jung valorizava as emoções, os sentimentos, as vivências religiosas do ser humano e a importância de nós sabermos direcioná-las, né? Ele entendia que essas experiências têm propósitos ligados à alma e que é preciso respeitar, refletir e ouvir, né? Ele nos diz, o Jung, que eu gostaria de ler, a experiência religiosa é algo de absoluto, não é possível discutir acerca disso. Uma pessoa poderá dizer que nunca teve uma experiência desse gênero, ao que o oponente replicará, lamento muito, mas eu a tive. Com isso se porá termo a qualquer discussão. É indiferente o que pensa o mundo sobre a experiência religiosa. Aquele que a tem possui, qual inestimável tesouro, algo que se converteu para ele numa fonte de vida, de sentido e de beleza, conferindo um novo brilho ao mundo e à humanidade. Ele tem pistes e paz, né? Então, como precisa se valorizar essa experiência religiosa, né? E para quem, é bem como o Jung diz, para quem tem, isso é tão claro, isso tem um valor imenso, né? Isso é indiscutível. Então, o respeito que tem que se ter, né, a essas experiências e que ele tanto valorizava, né? Então, assim, aqui mais adiante, vamos entrando, então, na questão do si mesmo, do Cristo e do ego individuado, né? Então, Jung nos diz que o desenvolvimento da personalidade é fruto exclusivo da necessidade, não se tratando de simples satisfação de vontades ou de cumprimento de ordens, mas de um movimento cuja imposição é de ordem interna e externa, né? Ele considera muito importante acrescentar que a energia para o desenvolvimento da personalidade não surge apenas desta necessidade, que é de fato o motivo causador, mas sem dúvida provém também de uma decisão de nível consciente e moral. Então, em relação ao desenvolvimento da personalidade, ele afirma que trata-se de dizer sim a si mesmo, de se tomar como a mais séria das tarefas. Mas é fundamental que nós estejamos atentos para que não façamos uma leitura infantil, né, egoísta ou até interesseira dessa reflexão do Jung. Ao nos colocarmos como centro do mundo, como alguém que pode tudo,
sem medir consequências, né? Na prática, nós estaremos, na verdade, nos deslocando no sentido contrário ao processo de individuação, né? A individuação não tem nada a ver, como nós sabemos, com individualismo, né? Então, nós não podemos tudo, né? Não é esse o entendimento, né, do Jung. Então, nos colocarmos como naquilo que nós devemos fazer, né, como fazer por nós mesmos, é fazer realmente aquilo que tem um sentido, né, que vai nos levar a um desenvolvimento. Então, assim, psicologicamente analisado, nós podemos entender que o exemplo do Cristo nos sinaliza o processo pelo qual passa o ego para atingir o encontro com o céu. E certamente temos em Jesus o claro exemplo desta dinâmica, né? Inclusive, esse aspecto é amplamente estudado por Edinger, né? Que tem livros riquíssimos, né, sobre esse tema, em que nós buscamos a seguinte reflexão: a imagem de Cristo e a rica teia de símbolos que se formou em torno dele tem muitos paralelos com o processo de individuação. A peculiaridade do mito de Jesus está em sua asserção do paradoxal aspecto duplo do Cristo. Ele é, ao mesmo tempo, Deus e homem. Como Jesus é um ser humano de existência histórica, particular, limitada, vivida num tempo e no espaço, mas como Cristo é um ungido, o Rei, o Logos, que existiu desde o início, além do espaço e do tempo, a própria divindade eterna. Em termos psicológicos, isso significa que Cristo é simultaneamente símbolo do si mesmo e do ego ideal. Então, mais adiante, é tão rico esse tema, né? Mas aqui diz que esses exemplos do mestre, né, de Cristo, de Jesus, apresentam um profundo valor psicológico, pois trazem exposta a passagem de uma espécie de psicologia, a passagem de uma espécie de psicologia comportamentalista, nua e crua, para uma outra psicologia baseada em consciência da realidade da psique, mesmo sem ações concretas, né? Então, ao refletirmos nesse sentido, constatamos que estamos, em imensa maioria, como homens pós-modernos, caminhando para o lado oposto a essa postura, negando e ignorando nossas próprias sombras, alimentando de forma inconsciente a nossa vulnerabilidade, nosso vazio interior. Nós vivemos vidas sem sentido e não desejando ver as nossas deficiências, os aspectos sombrios a serem trabalhados, nós não vivemos, então, uma vida autêntica. Assim sendo, a persona se sobressai e a ilusão impera. Dessa forma, nós, na verdade, boicotamos o desenvolvimento da nossa personalidade. E, por que não dizer, boicotamos também o desenvolvimento e a evolução da própria sociedade, né? Então, Jung ainda nos diz que uma meta espiritual que aponte para além do homem meramente natural e de sua existência terrena é a exigência incondicional para a saúde da alma. Mais adiante... Rosane, se tu puderes Sim. ir resumindo, que nós já esgotamos o tempo aqui, se puderes. Eu tava cuidando, o sinal não vi, desculpa. Eu vou encerrar então, né? Aqui ainda diz que... eu vou então vou ler o último parágrafo, tá? Uma reflexão profunda de Jung, quando ele diz que é a consciência de que a vida tem uma significação mais ampla que eleva o homem acima do simples mecanismo de ganhar e gastar. Se isto lhe falta,
sente-se perdido e infeliz. Se São Paulo estivesse convencido de que era apenas um tecelão ambulante, não se teria tornado o homem que foi. Sua vida real, aquela que tinha verdadeira expressão, repousava em sua íntima convicção de que era o mensageiro do Senhor. Nós podemos acusá-lo de megalomania, mas é uma opinião que se enfraquece ante o testemunho da história e o julgamento das gerações subsequentes. Né? Não foi o homem Jesus que criou o mito do homem-Deus. Este já existia muitos séculos antes do seu nascimento. E ele mesmo foi dominado por esta ideia simbólica, que, segundo São Marcos, o elevou para muito além da obscura vida de um carpinteiro de Nazaré. Era isso, então. Obrigada. Muito obrigada, Rosane. Maravilhosos os trabalhos de vocês. E acho que deu para perceber o quão conectados esses trabalhos também se tornaram, né, na medida em que vocês foram apresentando. Deu para ir percebendo isso. E eu quero levantar aqui alguns tópicos para a gente poder, assim, conversar brevemente, mas ouvindo vocês aqui, eu fiquei com essa questão aí dessa necessidade, né, que cada trabalho nos traz, a gente poder resgatar o profundo, resgatar a conexão com o sagrado da vida, da gente poder rever questões esquecidas, né, que a pós-modernidade acaba nos impondo, que é a correria, que é a eficiência, a roda do hamster, né, que é ficar correndo, sabe lá atrás bem do que, mas é o que a gente acaba se impondo fazer. E esse tema, né, que acaba sendo o nosso tópico mais atual, frequente, urgente, que é o que a pandemia nos traz também, né, que é talvez uma resposta da alma do mundo à nossa correria, à nossa inconsciência, à nossa atitude massificada, né, de estar voltado tanto para fora e tão esquecido daquilo que é da profundeza, que é do fazer alma, que o Jung enfatizou tanto. Então, eu queria levantar aqui alguns tópicos, né, para vocês poderem comentar brevemente. Qual seria, então, o espírito da nossa época, né, e o que traria um equilíbrio para esse momento atual, a partir dos temas que vocês foram trazendo, né? Esse movimento de massa que é tão frequente versus a consciência pessoal, que é a consciência pessoal ou a modificação em cada um de nós, que vai trazer também uma modificação para o coletivo mais adiante, né? A Gabriele traz aqui uma questão que eu achei interessante, né, que os desvarios do Pan, né, e a alforria que ele mesmo, no sentido complementar, traria, nós estamos no desvario do Pan, né, coletivamente. Então, o que nos alforriaria dele? A Kaisa traz esse resgate, né, com o feminino, essa coisa da ancestralidade, dessa sabedoria do feminino, né, que está na natureza, que está nessa conexão com a alma do mundo também. Então, o que nos aproximaria disso, né? E esse é um movimento que é um oposto complementar a essa correria a roda do hamster. Então, como conciliar essas coisas, né? E a Rosane traz essa questão também, né, dessa desconexão que a gente vive com esse símbolo do self, que é Cristo, e essa, na verdade, né, o tempo todo a gente está falando disso, né, dessa desconexão. Então, como, né, a proposta da gente poder olhar aqui, né, o Jung enfatizou muito essa conexão com o sagrado da vida. Então, gurias, o que vocês pensam, né? Como a gente poder nos
como a gente se propor e propor a quem a gente atende, a quem a gente convive, né, como a gente poder fazer assim, então esse resgate, né, da nossa alma, do fazer alma na nossa vida, e ao mesmo tempo fazer essa leitura e essa reconexão com a alma do mundo, que acabou que com a nossa correria a gente ficou tão afastado. Então, assim, 5 minutinhos para cada uma, assim, eu gostaria de poder ouvir o que vocês têm a dizer sobre esse tema tão importante. Se quiserem ir pela ordem de apresentação, mas não tem, tá? Quem Vamos quiser lá. falar, por favor. Eu fiquei pensando muito dessa curvatura que todas nós falamos, assim, perante o sagrado, né? Todas nós falamos em nos curvarmos novamente para aquilo que está no nosso interior, né? O sagrado está na gente. Então, sobre o verter para dentro, sobre a gente, de novo, resgatar aquilo que a gente esqueceu. Essa transição que a gente está passando agora, do que a gente precisa para se alforriar, né? Dessa hora disso que está nos captando de alguma forma. E fiquei pensando em como as nossas relações também nos inspiram, né? A gente pode falar aí das orientadoras, dos colegas, dos professores também, de como a gente foi tocado, porque, por exemplo, a Rose, minha orientadora, me ajudou muito a entender aquilo que eu estava precisando, aquilo que eu estava querendo trazer, mas eu precisei olhar para dentro de mim, né? Então, para fazer essa compreensão, eu preciso olhar para o meu interior de novo. Eu preciso ver daquilo que está dentro de mim, aquilo que precisa vir, que precisa emergir mais uma vez. E não sei, queria conversar sobre isso com as gurias, não queria deixar os 5 minutos nessa fala, né? A gente poder ir trocando também. Eu fico pensando, né, seguindo assim, ouvindo a Gabi e ouvindo também essa pergunta, já que a gente está num momento, né, esse momento de pandemia, que acaba que o que cuida e o que salva é o autocuidado, né? Eu me cuidar, me salva de não pegar o vírus, também cuida dos outros, porque também tem a ver com esse cuidado coletivo. E pensando daí no que eu propus, assim, pensando na imagem da benzedeira e da velha sábia, é uma ideia também de conectar com as nossas raízes, assim, né, de valorizar o que é nosso, de um saber muito ancestral que já vem dos povos originários, enfim, mas também é um respeito com esse mistério da vida, né, porque no fim das contas, se a gente respeitar esse mistério, e isso um pouco que a Gabi falou, de olhar para o nosso interior, do que tem dentro, também do que está dentro de casa, mas se a gente respeitar esse mistério, a gente também vai ser cuidadoso com a nossa vida, no sentido de não sair em atos heróicos um pouco assim desconectados, assim, né? De cuidar da nossa saúde, saber também que a gente está dentro de um sistema que é muito maior e que a gente tem ainda muito pouco, ainda não, né? A gente tem muito pouco controle também sobre o que está fora e poder cuidar do que está dentro, efetivamente, né? E aí conectar com esse autocuidado e com esse lado misterioso da vida. E por mais que a gente estude, desenvolva muita ciência, graças a Deus isso está muito desenvolvido também para nos cuidar, a gente nunca vai saber efetivamente tudo e nunca vai dominar isso, né? Então eu fico pensando desse autocuidado que também vem com essa conexão com o sagrado, com o misterioso, com isso também que as gurias falaram, assim, né? Fui um pouco por aí, pensando nessa pergunta, pensando no que a Gabi trouxe, assim. Mas também quero ouvir as gurias para a gente seguir conversando. Eu acho que essa questão que a Joyce traz é essencial, né? A base disso tudo, né? Porque a pandemia nos trouxe, né? Trouxe para todos nós, eu vejo isso na clínica, né? Na própria fala de maioria dos pacientes, essa reflexão, né? Que a pandemia trouxe para dentro, né? Trouxe para dentro de casa, nos conduziu para dentro de nós mesmos, né? Para refletir sobre muitas questões, essa roda do hamster, né? Que todos nós estávamos, né? Ali correndo, né, diariamente, e que a pandemia veio e pá, travou, né?
Então, assim, essa tomada de consciência de como a vida é sagrada, de como cada um de nós tem um sagrado, né? De como cuidar do outro é sagrado, né? Cuidar da natureza é sagrado, né? Então, assim, eu acho que isso é tão rico, né? E nesse exemplo que eu trouxe, né? Até no artigo eu trouxe essa questão, né? De muitas pessoas que viveram, né, profundamente esta consciência mais profunda, né, de cuidado com o próximo, de essa questão moral, de cuidar de si, cuidar do próximo, né? Então, assim, eles não atingiram o patamar que atingiram, ali eu trouxe a questão do Paulo de Tarso, do próprio Cristo, mas nós vemos diariamente, né, tem grandes exemplos, né, uma Madre Teresa de Calcutá, né, por exemplo, né, um Gandhi, né, que nesse esforço consigo mesmo, nesse autodescobrimento, cuidaram tanto, né, de tantos e de si mesmos, né, esse Deus interno que muito provavelmente eles ouviram, né, eles se dobraram, né, a isso e venceram a si mesmos, talvez a gente possa dizer assim, né, o próprio Jung, na vida dele, né, quando ele diz que a vida dele é a história de um inconsciente que se realizou, né, ele também não deixou de viver a vida dele, né, cumprir com as suas obrigações e conviver com família, com amigos, estudo e trabalho, mas ele não descuidou dele mesmo, né, desse processo de individuação dele mesmo. Então, assim, valorizava a natureza, está tudo tão interligado, é tudo tão rico, né? Tão É bonito. isso que é também essa questão toda da conexão, né? O Jung falou muito dessa questão e olhando para a clínica, mas a gente pode estender isso para a vida, né? Para a humanidade, que ele dizia que o que cura é a relação, né? A Kaisa trouxe esse termo, né, do autocuidado, então começa, né, com essa conexão conosco, né, com o nosso processo de individuação, que é a relação talvez a mais importante que a gente possa ter no decorrer dessa nossa linha de tempo, porque é a partir da consciência que eu tenho a respeito de quem eu sou, que eu vou poder me relacionar com o outro, né, de forma cuidadosa, respeitosa, e consequentemente, né, é a minha contribuição para com o coletivo, porque na medida em que um número importante de pessoas consiga se transformar, o coletivo, né, ele também sofre uma transformação. Então essa conexão, né, essa relação comigo, né, é o que vai me permitir também a relação com o outro de uma maneira consciente, né, amorosa, respeitosa, enfim. E essa questão também que eu acho que não tem como a gente não levar em consideração para que a gente está precisando viver nesse momento atual essa questão da pandemia, que traz, hoje a gente sabe, né, a questão do, do afastamento do outro, mas é um afastamento com respeito, se a gente for olhar, então é um afastamento que me permite enxergar melhor, porque muito de perto eu não consigo enxergar com nitidez, né? Então eu tenho uma distância respeitosa com o outro, para que eu possa me relacionar com ele de maneira cuidadosa e amorosa. Então, se a gente for olhar metaforicamente, né, o que esse momento da humanidade exige é uma conexão, né, é um autocuidado e é um cuidado. Então, é uma relação cuidadosa, né, comigo e com o outro. Então, parece que compensatoriamente, né, todos os temas que vocês estão trazendo aqui de resgate, de viver com alma, né, de trazer o sagrado para a vida, a pandemia está nos trazendo, assim, de bandeja também, uma maneira, né, da gente se reinserir num outro momento, né, num daqui para frente, de uma maneira mais consciente, né. Então, eu quero eu acho que a gente poderia passar o dia aqui, né, conversando sobre isso, porque é muito bom,
né? Mas infelizmente o tempo aqui também ele nos limita. Então, se alguém quiser trazer mais alguma colocação para a gente ir encerrando aqui, né? Fique à vontade. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, gente. Acho que é tudo isso que a gente está trazendo, essa colcha aí de compreensão. É se reinventar para poder resistir, né? E ser, talvez, uma das lições de Pan aí, de ser mais leal a si mesmo. E o si mesmo não é um atropelamento, né? Enquanto objetivos que a gente precisa colocar e jogar para o mundo, assim. Mas é aquilo o que eu estou trazendo para o meu mundo, né? O que eu estou trazendo para dentro da minha casa. Então, acho que também fala um pouco disso, assim. Lindos os trabalhos. Um beijo grande, coração de todos vocês, saudades. E muito, muito agradecida por esse momento. Eu quero agradecer, então, a cada uma de vocês, né, por realmente poder ouvi-las aqui e parabenizar para cada uma de vocês por construções tão bonitas, tão ricas, tão profundas, né, que realmente trazem uma contribuição para quem vai nos ouvir, né, para quem vai ouvir vocês. Então, agradeço de coração, né, por esse momento tão importante aqui da gente poder refletir, poder trazer uma contribuição também, tá? De todo o coração, muito obrigada, meninas. Alguém quer colocar mais alguma questão para a gente poder ir encerrando? Não, eu só gostaria de agradecer mais uma vez, né? E realmente enriquecedor, né? Eu repito, tão lindo o trabalho das colegas, né? Tanta sensibilidade. Como tu disseste, podíamos ficar aqui o dia todo, né? E teria assunto sempre. Obrigada, um beijão a todas, um abraço forte. Acho que é isso que as gurias já falaram, né? Mas agradecer a esse espaço e por ter conseguido ouvir as gurias também, né? Muito legal os trabalhos, a gente acaba não conhecendo o trabalho dos colegas. Muito bom ouvir vocês, gurias. Obrigada, Joyce. Eu que agradeço. Espero que a gente possa se encontrar ao vivo em breve, né? Para poder nos abraçarmos aqui que já faz tempo que não nos vemos, né? Iniciamos presencial na pós e encerramos aqui online. Depois a gente vai viabilizar, gurias, para quem tiver interesse também, para poder disponibilizar os artigos de vocês no site do Instituto, enfim, até para... sempre nos pedem muito, né, porque as pessoas se interessam e querem ler, mas aí depois a gente noticia, né, como é que isso vai poder ser feito, tá? Então, gurias, muitíssimo obrigada por esse encontro fértil, maravilhoso, tá? E até a próxima, então, que a gente possa se encontrar em breve. Beijo para todas.